É muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a forma de polígonos para o revestimento de pisos e paredes. Entretanto, não são todas as combinações de polígonos que se prestam a pavimentar uma superfície plana, sem que haja falhas ou superposições de ladrilhos, como ilustram as figuras. Figura 1, ladrilhos retangulares pavimentam o plano, e figura 2, heptágonos regulares não pavimentam um plano, há falhas ou superposição. A tabela traz uma relação de alguns polígonos regulares com as respectivas medidas de seus ângulos internos. Se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de dois tipos diferentes de ladrilhos, entre os polígonos da tabela, sendo um deles octogonal, o outro tipo escolhido deverá ter a forma de um. Tá certo. Então, o que é que essa questão está dizendo? Ela está dizendo que a gente precisa de dois polígonos que pavimentem o plano juntos, tá? Então, a gente vai precisar do seguinte. Quando a gente colocar esses polígonos um pertinho do outro, por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo de hexágono, certo? Se a gente tem hexágonos, quando a gente coloca eles um pertinho do outro, assim, colados, a gente vê que... é porque ficou meio torto aqui. Mas a gente vê que eles pavimentam o plano, ou seja, eles completam o plano sem deixar falhas, certo? E a gente consegue notar isso porque quando a gente soma três ângulos internos dele, vai dar 180, ok? Não precisa ser necessariamente três polígonos. No caso do hexágono, como o ângulo interno dele é 120, aí justamente cabe apenas três hexágonos, né, pertinho um do outro, colados, e vai formar uma volta completa de 360 graus, certo? Então a gente precisa que, quando a gente soma os ângulos internos dos polígonos, tem que dar um valor de 360 graus. No caso dos quadrados, né, a gente tem 90 graus em cada um, então a gente teria que somar 4 quadrados. E realmente, quando os quadrados pavimentam o plano, a gente tem essa figura aqui, de 4 quadrados, né, eles juntam os vértices e dá 360 graus. Ok. Pensando nisso, como é que a gente pode fazer isso? Se ele diz que uma das figuras vai ser o octógono, certo? E ele tem um ângulo interno de 135 graus, então quando a gente for analisar justamente os vértices, né, quando os polígonos estiverem bem coladinhos, a gente vai ter aqui 135 graus do primeiro octógono. E aí a gente pode ter ou o resto sendo completo por polígono, pelo outro polígono, né, que vai ser escolhido, que no caso falta quantos graus para 360? A gente faz 360 menos 135. Então faltam justamente 65 para 200, faltam 225 graus. Né? Isso 225 graus para 360. Então a gente vai pegar esses 225 graus que faltam e vai dividir pelo ângulo interno do polígono que a gente queira. 225 graus. Caso aqui caiba uma quantidade exata de polígonos que a gente queira, por exemplo, 2 ou então 3, aí significa que esse polígono vai ser possível pavimentar esse plano com ele. Caso não caiba, não vai dar, certo? Ou então, a gente pode ter mais um octógono aqui, né? A gente pode ter dois octógonos, então a gente vai ter uma soma dos ângulos aqui de 135 mais 135, que vai dar 270 graus. E o que falta, né? O que falta para 360 é justamente o que a gente vai precisar do nosso polígono, certo? Então vamos ver. No caso de ter apenas um octógono, a gente precisa de 225 graus. Dificilmente a gente vai achar polígonos que vão somar 225 graus, né? E no caso da gente ter dois octógonos, a gente precisa de um polígono que complete 90 graus. Obviamente a gente já sabe que é o quadrado. Mas por que essa lógica faz sentido? Por que aqui não poderia ser, por exemplo, 3 octógonos? Porque 3 octógonos já passa de 360. Então o mínimo de octógonos que a gente tem que ter é 1 e o máximo é 2.
Então a gente vai analisar apenas essas duas possibilidades, 1 ou 2 octógonos. No caso de 1, a gente precisa de 225 graus, somando os polígonos que a gente queira. E no caso de 2 octógonos, a gente precisa de 90 graus. Como a gente já sabe que usando 2 octógonos e um quadrado, a gente vai pavimentar o plano, então essa vai ser a nossa escolha, certo? O polígono escolhido vai ser um quadrado, resposta letra B de bola.